livro de Reis. Um texto bastante conhecido, irmãos. A palavra do Senhor, ela viva a cada manhã, nova. E esse texto da Bíblia Sagrada estava comentando com o nosso presbítero aqui, sexta-feira que nós viemos até aqui, que se encontra aqui no livro do livro 1 Reis, capítulo de número 19, aqui a qual Elias, ele falando com Deus e dizendo que só ele tinha restado em Israel. E eu estava comentando aqui com o presbítero e dizendo comigo mesmo, poucas pessoas são que vêm ao monte. E quando a gente estava subindo, aí vinha aquela multidão de gente. Aí eu me senti como Elias, egoísta, e disse, só eu fiquei. Só eu que oro ao monte, só eu que venho ao monte. Verdade. E não é verdade. Muitas vezes a gente se sente como Elias. Não é verdade? Como homens de Deus, nós temos isso dentro de nós e nós devemos aprender como Elias e com Deus, através da sua palavra. E Deus, ele fala poderosamente e diz assim para Elias, no capítulo 19, versículo de número 4, diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai, dispõe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um círculo tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azaziel, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nizim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará.
quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Amém. Isso nos prova que nós não somos os únicos. Elias pensava que ele era o único profeta que existia. O único homem de Deus que existia naquela época. E ele correu para conservar a sua vida. Mas nós que somos homens de Deus, e quem nos conserva a vida é Deus. Amém? Amém. Sabemos de uma coisa, que Elias era homem de Deus, profeta de Deus, guerreiro, que não temia a nada. Até então, ele saber que chegou aos seus ouvidos, que só ele ficou, aí a coisa apertou. É verdade. A coisa só aperta quando nós sabemos que estamos só. É. Até então, quando existe uma grande multidão conosco, nós somos valentes, nós somos grandes. Mas quando nós sabemos que estamos só, aí a coisa aperta. Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para a gente aqui nesta tarde, nesta manhã. Deus tem algo poderoso para nós aqui nesta manhã. Amém. Aleluia. Ele fala poderosamente na sua palavra, dizendo que nós não estamos só. Aleluia. Existem pessoas ainda que oram por nós e que nós oramos por essas pessoas. Amém? Assim como Elias, nós devemos, aleluia, estar pronto a ouvir a voz de Deus. E homem de Deus, pastor, que é homem de Deus, ele conhece a voz de Deus. Assim como Elias, que quando saiu da caverna, ouviu 3 sons, 3 coisas diferentes. O vento, o fogo, o terremoto e a brisa suave. 4 coisas. Deus não estava em nenhuma das 3, estava na 4ª. Na brisa suave. Coisa que Elias jamais esperaria, com certeza. Mas Deus estava lá na brisa suave. Como Ele está aqui nesta manhã. Amém, pastor? Que Deus continue nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Fala, você, pastor. Amém, querido. Glória a Deus. Você, internauta, que viu o nosso Presbítero Luciano. presbítero Luciano, do Ministério Perus. Aqui está o nosso presbítero Beto, também da Sarça Ardente, filmando aí, daqui a pouco ele vai aparecer, o nosso pastor Linaldo. Então, Glória a gente, esta manhã gloriosa, nós agradecemos a Deus por esse momento. E que é tão somente, queridos ouvintes, da Rádio Maranata, você que ouve a Maranata, os guias de oração, vocês que tem prontificado, está aqui o pastor Linaldo chegando agora aqui, faz parte conosco dos guias de oração. Eu quero dizer a você, internauta, que nós estamos ali na vigília a partir da meia-noite, né, do domingo para segunda, vigília Canaã, os planos de oração, nós fazemos parte, pastor Linaldo, pastor Joás, aqui está o nosso intercessor também, o nosso irmão presbítero Alberto, também, da Sarça Ardente, e filmando agora está o nosso presbítero Luciano, do Ministério de Perus. Então, quero dizer para você uma coisa, querido, creia tão somente que o Deus do impossível é um Deus que faz, quando tua força está acabando, Ele te levanta, te ergue. Amém, querido? Nós viemos com um propósito, cada um de nós viemos com um propósito. Então, quero dizer a você, querido, nós temos intercedido pela tua vida, temos orado por você. Então, sintoniza, né? 103,9, ok? FM, Rádio Maranata, quem ouve é fiel, ou pelo nosso site www.eusoufiel.com, ok? Então, se você quiser acessar pela internet, é o www.eusoufiel.com. Então você vai entrar ao vivo lá conosco. Então você vai deixar o teu recadinho. Então nós estamos aqui no monte hoje, orando pela tua vida. E talvez você pensou, hoje a vida de oração hoje está dormindo, né? Porque mais tarde vai ter a vigília. Não, filho. A gente é comprometido com a obra de Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão, ele pediu a Deus, né, a direção, e a Bíblia diz que Deus disse assim: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então houve uma confiança ali. Ele disse: eu vou seguir o meu objetivo de conhecer esse Deus mais profundo. E a Bíblia diz que quando Abraão
toma essa decisão, a família dele começou a ficar abismada. Mas a Bíblia diz, irmãos, quem renuncia tudo por amor a Deus e fazer a sua obra é recompensado. A Bíblia diz que quando o nosso presbítero estava, Luciano estava falando, que Elias disse, eu quero morrer. Mas a Bíblia diz que Deus honrou ele lá no monte. E quando 450 profetas de Baal veio ter com ele, e até ele zombou, né, dos profetas de Baal, disse, olha, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo ou saiu. Porque o homem de Deus tem que ter compromisso com a obra, meus queridos. Então, nós estamos aqui porque nós temos compromisso com a obra do Senhor. Aleluia. Então, saiba de uma coisa, que nesta manhã, o teu nome está nesse caderno de oração. Firma aqui, varão. Caderno de oração. Isso. O teu nome está aqui, filho. Na vigília. Está aqui o teu nome. Ok? Então, está aqui o nome de vocês. Nomes e muitos nomes. De pessoas da Vigília Canaã, firma aqui. Vigília Canaã. Então, Deus tem feito um milagre nessa vigília. Teu nome está por aqui, queridos. Então, as almas que ganhamos para Jesus domingo passado. Então, creia tão somente, querido. Creia tão somente Glória a Deus. que o teu Deus e o meu Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós cremos, imaginamos e pensamos. Então, creia tão somente que nesta manhã nós vamos levantar o clamor, impor a tua vida, em nome de Jesus. E não deixa de sintonizar na Vigília Canaã, os guerreiros de oração, e também no sábado pela manhã, o Desperta Pernambuco. Amém? Com o pastor Alexandre França, o pastor Linaldo e o pastor Joás Santos. Então, que Deus continue te abençoando, fica na bênção, e nós vamos orar agora, amém? E este particular, infelizmente, a gente vai deixar só para Deus, amém, filho? Então, você fica imaginando como é que será nessa oração dele. Então, fica só no gosto, né? Então, ora, em nome de Jesus. Ore por nós também. Ora por nós, filho. Deus abençoe.